imortalidade, sabe? De que o nosso negócio, né, as nossas expectativas, né, vão ser concluídas. Todo mundo que tem plano aqui imagina que, de alguma forma, o desejo, o plano vai acontecer. Pode ser a coisa mais banal que tem, né? Ah, o Fluminense vai ganhar a Libertadores de novo. É uma coisa banal, ok? Mas a gente tem a certa expectativa de que isso aconteça. Caso você seja palmeirense, então você tenha mais chances, né? Caso você seja Flamengo, você tenha mais recursos. Mas a gente carrega a esperança de que isso possa acontecer. É algo que a gente tem naturalmente. E isso traz para a gente quase que uma pressuposição de que a gente vai estar, de que a gente vai estar vivo, de que a gente vai estar bem, né? Que a gente vai estar com saúde, de que a gente vai estar naquele momento em que a gente vai gozar daquela alegria que a gente tanto antecipa no nosso coração. A gente perde um pouco da noção da mortalidade, né? A gente perde um pouco da noção da brevidade que as coisas têm. A gente só realmente espera que isso se conclua e a gente quer que a gente esteja bem. Se você imaginar aquele melhor dia da tua vida que te deu uma dor no siso, você vai ver que uma dor no siso estraga os melhores dias da sua vida. E é só uma dor no siso. Uma sinusite estraga a alegria de um campeonato brasileiro. Você está ali com aquela cabeça pesada, doendo. Olha o quanto que coisas pequenas, relativamente pequenas, estragam coisas que a gente está esperando durante muito tempo. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de estar ansioso por alguma coisa, por algum acontecimento, por alguma ocasião, e acontece algo que quebra e você fica chateado e não tem nada a ver necessariamente com essa coisa, é uma outra coisa externa e que até aquilo que você conseguiu, você já não está mais feliz com aquilo porque aconteceu alguma coisa que quebrou aquele processo. Isso é uma noção que a gente tem de que a gente é eterno, de que a gente é imortal. A gente não conjectura que a gente, às vezes, vai ter um pouco de alegria regado com um processo de dor. A gente não cogita isso. A gente cogita que a gente vai chegar lá e tudo vai estar acontecendo de modo a fazer com que aquele dia que a gente tanto espera seja o dia perfeito. Dias perfeitos não existem. Não existe, gente. Sabe? Você acorda, né, com a alegria de ter conseguido alcançar o seu objetivo e descobre que seu filho foi reprovado. Pô, uma merda. Você acorda, né, naquele dia de férias, que era o que você tanto esperava para viajar, e seu familiar, sua esposa, seu marido fica doente, e você não pode. Você tinha a expectativa, o dia chegou, mas você não consegue aproveitar. Porque a vida não tem compromisso com os seus sonhos. Nenhum. A vida não tem compromisso com o seu desejo. Nenhum. As coisas acontecem e esse tabernáculo que nós habitamos, essa casa que nós habitamos, está sujeito a vícios e virtudes, dores e alegrias e excessos e transtornos que a gente não contava naquele dia que a gente tanto esperava. E aí o apóstolo Paulo, assim, vai dizer o seguinte, porque sabemos que se a nossa casa terrestre, tabernáculo, temos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos, e aí a gente fica, né, nessa de cogitar o céu para tudo, né? Transcendente no coração dele, gente. Nada disso. Ele viveu os seus. O gozo de ver um discípulo em direção à cruz de Cristo, de dentro. Então a gente começa a entender que essa construção do ser perfeito, ou do dar certo, ela é uma para que eu pudesse captar. Ele só
coisas e do inesperado. Então, que as nossas coisas dão errado, é o dia que vai dar uma dor no siso. Vai vir um raio. A gente está sempre entre essas duas situações. Ou a gente está tão feliz que a gente pode, está dando tudo certo, está tudo funcionando. Somos feitos. E a falta da esperança em transcendência, porque se nada faz sentido, de uma janela. E não faz sentido nada. Tu não vai encontrar razão para as coisas. Não tem razão. Não tem. Eu estava vendo uma moça hoje dando um depoimento que levou não sei quantas facadas, né? Do, do marido, do companheiro. E essa barbaridade, né? Tudo isso passa despercebido para uma criança que foi atropelada agora em São Paulo. Crianças que foram atropeladas, um carro veio, invadiu a calçada, uma pessoa bêbada invadiu, matou duas crianças, uma sobreviveu. Aí eu vi o pai agarrando aquela criança que sobreviveu, que passou por um triz, abraçando a criança, beijava a criança, e as outras na frente dele, de alguma forma, mortas, esmagadas. E o pai beijando uma, que era a que sobrou. Que ele não saiu de casa com essa expectativa. Que ele não saiu de casa com essa esperança. Ele não acordou no dia 1º de janeiro, depois da virada de ano, quando a gente faz as melhores resoluções, imaginando, cara, isso vai acontecer. Só que a tragédia ela não pede licença, ela somente acontece. Porque esse vaso, esse tabernáculo que nós habitamos, é um tabernáculo que se desfaz. Ele está agora e amanhã ele pode não estar mais. E é assim que funciona. Você pode encontrar as melhores filosofias para poder explicar isso que eu estou dizendo para você, meu querido. Mas nenhuma explica de forma tão crua, visceral e sanguinolenta de que merda acontece nos melhores dias. Sabe-se lá, a mãe penteou o cabelinho do filho, mandou para a escola, foi junto com o pai lá, de repente acontece essa tragédia toda. Ninguém está esperando. Se não há nenhuma transcendência, se não há nada para além dessa simples e vazia existência, em que você pode passar em branco essa existência, tá, querido? Você pode. Quem deixou um filho aí até vai deixar alguma raiz para que haja lembranças ou talvez boas lembranças daquilo que é ter um pai, daquilo que tem uma mãe, daquilo que tem um parceiro. Mas quem não lançou essa semente aí no mundo, meu irmão, pode passar completamente apagado e despercebido. Como um caso que eu vi há algum tempo de uma mulher que morreu lá no Japão e ficou não sei quantos anos já morta dentro da casa e ninguém reparou que ela tinha morrido porque ela não tinha nenhum familiar. Não tinha filho, não tinha pais vivos, não tinha mãe. Só foram descobrir depois que viram que o valor do imposto anual da casa não era pago, foram lá na casa para poder ver. Ela estava morta lá 10 anos. Olha que coisa doida. A gente pode passar a nossa vida completamente em branco. A nossa existência ela vai passar despercebida no mundo. Se a gente não tem nenhuma esperança em transcendência, essa vida de fato não faz nenhum sentido. Não faz. Ela só é a vida. Ah, bom, o sentido que você pode encontrar são as alegrias no meio da dor. É o que o escritor faz, né? Sobre o cara que era perseguido pelo monstro, correndo, 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 e cai no buraco, segurando por um galho pendurado, né? E aí o monstro tá em cima querendo devorar ele, e embaixo tem um buraco que é a morte dele. E na ponta do galho tem um favo de mel. O que ele faz? Ele come o favo de mel. E aí não se diz por que termina a história ou como que termina a história. Mas no meio da inevitabilidade da morte, ou no meio do monstro que nos devora, que é o tempo, ele escolheu parar e comer o seu favo de mel. Talvez eu fizesse o mesmo. Mas a nossa vida é exatamente desse jeito.
em que a gente vai aproveitando os intervalos de sanidade, de bondade, de tranquilidade e de tempo limpo para poder pisar na grama, ver uma praia, tomar uma cerveja, se alegrar, ouvir uma boa música. É nos intervalos da dor. Isso acontece nos intervalos da dor. Só que isso passa. E chega aos 70 anos de idade, quando algumas coisas não importam mais, quando o corpo não suporta aquilo que você tinha como o ápice da sua existência, a sua potência sexual, a sua força de trabalho, tudo isso uma hora passa e você se pega sozinho no seu quarto pensando o que você fez da sua vida. E não vai ser tarde demais para acreditar na transcendência, mas vai ser tarde demais de você aproveitar uma vida a partir da transcendência. Nunca vai ser tarde demais, meu querido. Mas aproveitar uma vida sabendo que a vida não é só isso que a gente consegue enxergar. Isso que a gente consegue ver. É essa a esperança de aproveitar uma vida a partir desse olhar. Eu vi há algum tempo uma reportagem no Globo Repórter de um grupo que iria para uns cantão desse de mundo para levar óculos, né? E uma senhorinha de 90 e tantos anos recebendo óculos pela primeira vez. Foi ótimo para ela? Foi, mas se ela recebesse esse óculos com 5 anos de idade, ela poderia aproveitar a vidinha dela enxergando a partir dos 5 anos de idade. Ela vai tendo um restinho de vida ali para aproveitar, não sei quanto tempo, obviamente talvez ela já tenha morrido, porque já tem uns 15 anos isso. Só que quando você recebe essa bondade e ainda tem vida para gozar dessa bondade, é muito bom. É melhor. Então, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre a transcendência. Sobre como essa percepção de transcendência, a percepção dele é completamente diferente da nossa. Ele lê a partir de um outro óculos, a partir de uma outra vida, a partir de um outro tempo, né? E aí ele vai falar sobre como comparecer ante ao tribunal de Cristo, que tem a ver com essa consciência que a gente tem de nós mesmos, e que cada um vai receber segundo aquilo que ele tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal, né? E essa consciência realmente é o que nos aprova e nos reprova, né? E aí ele vai dizer que o temor do Senhor, né? O temor que a gente tem que ter do Senhor, né? A gente vai persuadir os homens de fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que as vossas consciências sejam também manifestos. O que ele está trabalhando não é uma dor escatológica apenas, mas o quanto que a nossa consciência, de alguma forma, aflige a nossa forma de viver. Tem gente que está vivendo mal hoje, entenda, gente, por que eu estou dizendo isso? Tem gente que está vivendo mal hoje simplesmente porque a consciência daquilo que já fez o afeta até hoje. A culpa. Tem gente que está vivendo mal hoje, não é porque tem uma vida ruim, não é porque tem gente que ama ou não ama, é porque a culpa que ele carrega daquilo que ele é dolorido demais. Entende? Então é importante a gente entender que essa nossa reconciliação com Deus a partir de Jesus provém, né, de uma nova consciência, uma nova mentalidade e uma nova esperança. Por que uma nova esperança? Uma vez a gente esperava chegar aquele dia legal em que a gente vai tirar as férias, em que a gente vai viajar, em que a gente vai passear. A consciência que Cristo traz para a gente é que isso tudo é muito bom, mas pode acontecer no dia da dor de dente, no dia da gripe, no dia da dor de barriga. E que a nossa esperança tem que estar para além disso. Esse melhor dia pode chegar para a gente nos nossos melhores dias, nos nossos piores dias. Isso pode acontecer. É normal que aconteça. Que as melhores oportunidades que a gente tem na vida surjam quando a gente já passou dos 50, dos 60. Olha que loucura. São as melhores oportunidades, talvez num tempo em que o nosso corpo pede um pouco mais de calma, em que nossa mente já não acompanha tanta coisa. Às vezes são as melhores oportunidades. Às vezes os dias mais felizes surgem quando a gente já está com o joelho bichado. Porque o corpo não acompanha a expectativa e a oportunidade não pergunta para a expectativa e nem para o corpo. Ela só surge. Então a gente precisa entender que se hoje o Palmeiras convoca o meu amigo Fábio para jogar, ele não pode. Provavelmente deve ter algum problema de coluna, deve ter um joelho bichado.
Entende? Não vai conseguir jogar. É a melhor oportunidade, mas não vai conseguir jogar. Não vai performar. E às vezes essas nossas oportunidades surgem exatamente nesse momento. Por isso que a nossa esperança deve estar na transcendência, não somente na materialidade das coisas. O que eu convoco vocês a fazer e a refletir é que a vida não é só isso que a gente está conseguindo ver. Porque se for, ela vai vir às vezes repleta de dor. Ela vai vir às vezes com uma família disfuncional. Ela vai vir com filhos que a gente não consegue deter o controle. Ela vai vir com situações em que a gente não consegue controlar. E aí ela fica uma bosta. Porque a gente gera uma expectativa daquilo que a gente gostaria que ela fosse. E a vida nos responde com: irmão, não vai dar não. Não vai dar, porra. Mas não vai dar como? Vai chegar e vai ter um final feliz? Talvez não. Às vezes teu filho tua filha vai casar com aqueles meninos com cabelo pintado de lourinho, igual um abacaxi assim, ó, com aqueles óculos, com a lente. Vai casar. Vai arrumar, vai achar que aquele é o bonito. Eu tenho duas, minha gente. Né? A minha oração hoje é isso. Eu invoco o Espírito Santo de cabelo igual um abacaxizinho, todo rajadinho, tá ligado? Aquele óculosinho. Só de eu ver já me arrepio todinho. Já começa a interceder, mas a vez vai estar na tua casa, Fábio. Você que está mais próximo do que eu disso. Né? Você está muito mais próximo do que eu. Você já está com filho na época, na idade em que namoram, em que fiquem, que conhecem, que já começa a repreender, varão. Entende? Começa agora. Você fica de bobeirinha aí? Eu só vou falar uma coisa. Eu, como mãe de menino, posso agradecer o livramento de Deus pelo bom gosto do meu filho nunca ter querido fazer isso na vida dele. Amém, glória a Deus. Queria dar esse relato. Que eu tive um grande livramento na vida. Porque, assim bem que eu nunca tive problema com isso, não. Se ele chegasse aqui, eu quero pintar de azul, pinta. Um dia sai. Mas nunca teve. Agora, uma coisa que eu não consigo entender, que é coisa de jogador de futebol. Por que tem que dar aquele cortezinho aqui na sobrancelha? É uma coisa... Só Jesus, menina, na causa. Porque exatamente. Foi se apresentar no exército. Mãe, passa o lápis aqui. Passa o lápis aqui. Meteu o cortezinho na sobrancelha, já era, filha. Foi lá pintado. Mas é exatamente isso, meu povo. A gente vai orando para que as coisas boas aconteçam, mas a gente não detém o controle. E saber disso, que as melhores coisas surgem de alguma forma nos piores momentos, é algo que a gente precisa carregar. Para entender que aquelas coisas não ficaram ruins, que o nosso dia não está completamente estragado, em que a nossa alegria não está incompleta, simplesmente a vida também está acontecendo junto com as nossas preocupações. A vida está acontecendo junto com os nossos desejos. A vida está acontecendo junto com os nossos problemas. Ou com as nossas soluções. Ainda está acontecendo. Ela está fluindo. Porque a vida é fruição. Ela não é interrompida por nada. Porque para além da vida, eu que creio na transcendência. Creio em que... E eu creio como alguém que duvida. Então eu creio muito. Porque quem duvida, já creu. Então a gente precisa de todas as formas, cara, entender que isso, a nossa habitação, o nosso corpo, a nossa consciência, precisa estar preparada para essa efemeridade que nós vamos ter também nessa mesma coisa, nesse mesmo objeto que somos nós, que é tudo muito efêmero, que tudo se esvai, que tudo é líquido, está escorrendo agora, entende? Isso tem que trazer para a gente uma consciência muito grande e uma graça enorme para receber os melhores dias sem dor no siso, com muita gratidão, mas os melhores dias com dor no siso, com entendimento, com ponderação. Primeiro que ninguém tem nada a ver com as nossas dores, então a gente acaba estragando o dia de alguém por conta disso. Eu lembro da minha filha, isso tem pouco tempo, tá, gente? Então, é confissão de pecados agora, né? A minha filha chegou aqui, tem pouco tempo, talvez alguns meses. Não tem meses, não, tem um mês, mais ou menos.
e ela me mostrou o caderno dela de geografia. Agora ela tá com essa ideia de tudo pintar muito com canetinha, que não sei o que lá. E aí ela escrevia de um lado, pintava com canetinha, do outro lado não dava para escrever porque a canetinha passava para o outro lado. Aí ela pulava uma folha. Aí ela pulava a folha, mas escrevia de canetinha. Atrás daquela folha ela já não escrevia também, ela pulava uma outra folha. Aí eu juntei todas aquelas umas 5 folhas assim, eu destaquei do caderno dela assim, tudo. Passa limpo, bonitinho, sem a canetinha, para a gente fazer bem bonito, para que a gente possa aproveitar o caderno e que a gente não leve um zero por ter um caderno todo futricado e pulando folha. E aí depois eu falei, caraca, velho, poderia ter feito a mesma coisa de uma forma diferente. Porque ela ficou super frustrada com aquilo que ela entendia que era um capricho dela de fazer bonito, né? Então ela ficou super frustrada, achando que ela não estava fazendo algo legal, né? E na mesma hora que eu fiz, eu já me arrependi, tá? Foi assim, automático. Eu olhei aquele caderno todo espaçado, todo folha pulando. Eu sei que ia ter problema com a escola, ia ter problema com a professora de geografia, tá? Ia ter. Mas era melhor lidar com o problema quando ele surgisse do que eu antecipar o problema e frustrar ela. O problema ia frustrar ela se a professora falasse que não estava legal? Iria. Mas eu antecipei. E aí logo o causador do problema fui eu. Eu podia ter repassado esse problema, deixado nas costas da professora de geografia e falar que professora péssima que você tem, minha filha. Poxa vida. Claro, pô. Eu acelerei um problema que ela teria, obviamente, tá? Ela ia ter esse problema. Mas eu acelerei isso e eu frustrei ela. Eu disse com as minhas atitudes, ao arrancar aquelas folhinhas e pedir para ela passar limpo bonitinho, eu antecipei uma dor, eu fui o causador do problema. Ah, mas é uma forma de corrigir? É, mas talvez tivesse outras melhores. Talvez tivesse. Iria acontecer, tá, gente? Pode ter certeza. Ok? Mas o que ela estava achando é que ela estava extremamente. Ela estava arrasando. Sabe, eu estou fazendo as letras mais bonitas, eu estou passando marca-texto nisso aqui tudo. Isso aqui vai ficar maravilhoso. Ela estava arrasando. E aí eu, precipitado, né, em querer fazer com que o outro corresponda não apenas às minhas expectativas, mas que o outro seja um ser que se organiza do mesmo jeito que eu, que se expressa do mesmo jeito que eu, que tenha a mesma criatividade ou que expresse a criatividade do mesmo jeito que eu expresso, eu antecipei uma dor e eu gerei uma dor. E na mesma hora que eu fiz, eu me arrependi. Aí eu vim aqui pro meu quarto, falei, putz, ela vai ter que passar aquilo tudo a limpo. Teria naturalmente que passar. Pensei, né? Quanto mais longe você desce da estação que você não devia estar, mais longe você está de achar o caminho. Então eu abreviei o processo, mas não precisava. Não precisava ser eu. Eu não precisava ser o portador das más notícias para ela. Eu poderia ter deixado para a bruxa da professora de geografia. Porque não era eu, simplesmente, eu antecipei uma dor. E quando um pai fala, uma mãe fala, o peso é muito mais forte, é muito maior. Mesmo que eu tenha tratado aquilo com a naturalidade de quem só tira a folha e fala, ó, faz direitinho porque está passando para o outro lado e você não está usando o outro lado da folha e a professora vai te chamar a atenção. Não precisava. Poderia ter feito diferente. Às vezes a gente marca negativamente a vida de alguém numa situação que a gente não precisava. Não era necessário. A gente antecipa situações que não são necessárias. E, cara, a gente também vai aprendendo em como que o nosso jeito de ser, de agir, de pensar o mundo fere as pessoas, porque a gente se coloca dentro de uma situação em que o mundo todo está aqui para nos ferir, para nos acusar, para nos repreender, para fazer com que a gente não tenha sucesso na nossa caminhada. Então está tudo conspirando contra a gente. E a gente é causador de dor o tempo todo. A gente está atravessando o mundo como uma flecha. A gente não sabe quanto que é a nossa velocidade, a nossa sagacidade, a nossa esperteza, a nossa condição de talvez interpretar o mundo numa velocidade um pouco mais rápida que algumas outras pessoas, pode estar atravessando um monte de gente no caminho. A gente não sabe.
Então essa experiência, para mim a experiência da paternidade, ela é incrível por isso. De eu ter o poder de recomeçar uma relação com a minha filha depois de uma atitude merda dessa. De eu poder chegar para ela, aí ela veio deitar no final do dia aqui do meu lado. Eu falei, caramba, filho, o papai deu mole, poderia ter me expressado de uma forma diferente, me desculpa. Ela, não, pai, eu ia ter que passar limpo mesmo. Ela tentando me defender, coitada. Não, eu ia ter que passar limpo mesmo, realmente estava pulando folha, enfim, estava feio, né? Ela, mas eu estava fazendo isso achando que estava bonito. Eu não tive a intenção de fazer isso. A minha intenção era fazer ficar bonito. E como eu sei que ela tem muita dificuldade com organização, eu entendi que aquela era o jeitinho dela tentar ser mais organizada com as coisas. Tentar ser mais caprichosa com as coisas. Mas isso, a gente, nesse corpo que nos habita e que nós o habitamos, dentro das nossas racionalidades, dos nossos conceitos estéticos e tudo isso, na hora a gente não consegue pensar. Então, eu vejo que eu vou me tornando uma pessoa melhor à medida que eu entendo da minha mortalidade, da minha falibilidade, da minha incompreensão. Eu, como costumo dizer para vocês, os meus defeitos nunca mentiram para mim. Quem mente são as minhas qualidades. Me colocam em situações em que eu fico com problemas. Mas os meus defeitos, eles são muito claros, eles não mentem nunca para mim. Eles não me enganam em nada. Então, essa possibilidade que nós temos de recomeço com os nossos filhos, nas relações que nos cercam mais próximas, com o nosso pai, às vezes, que está mais velhinho, com a nossa mãe, que está mais velhinha, essa possibilidade que a gente tem de amanhã acordar e ainda fazer algo diferente, é algo que nos dá esse poder de recomeço, que mesmo que não seja a consciência da imortalidade, que é o que a gente vai acreditar, que a gente vai chegar lá, não importa as condições desse corpo. Isso é uma noção que a gente tem, é quase uma megalomania. Às vezes não vamos chegar. Ou às vezes quando a gente chegar, esse corpo já está cansado e não consegue aproveitar. Mas essa mortalidade, essa noção que a gente tem de falibilidade, essa pequenez que nos envolve toda vez que a gente consegue enxergar que o mundo é muito grande e a vida é muito maior do que aquilo que eu desejo, é essa situação que faz eu colocar o meu pezinho no chão, me alinhar com aquilo que eu posso oferecer para a vida e alinhar as minhas expectativas em relação ao tamanho do meu desejo. Porque às vezes o meu desejo é muito grande e eu só preciso alinhar o tamanho do meu desejo. Eu não vivo frustrado porque eu não tenho nada. Eu vivo frustrado porque o meu desejo é muito grande. Eu estou querendo coisa demais. Eu estou pensando para além do que eu deveria pensar. O que eu estou transcendendo pouco. E tem a ver com aquilo que eu espero, mesmo quando o caminho na frente não me indica isso. Mesmo quando as probabilidades são contrárias. São reversas, avessas. É essa transcendência, é essa falibilidade, é essa incompreensão, são esses defeitos que no meu melhor dia, em meio à pior tormenta, me colocam na condição de avaliar. Posso avaliar. É um dia excelente, está acontecendo tudo de bom e agora o céu caiu na minha cabeça. Agora o mundo desabou nas minhas costas. Agora o meu siso doeu, meu ciático atacou. Mas eu preciso ponderar. Porque para além da materialidade de tudo isso, eu ainda preciso transcender em esperança para que a vida valha a pena. A vida só vale a pena com esperança. A vida só vale a pena com transcendência. Porque se tudo é isso que a gente pode ver aqui, e isso que a gente pode ver aqui não está nada bem, a gente se aproxima de um período do ano em que as questões e as relações vão ficar acirradíssimas, tensionadíssimas, por conta de um período eleitoral, por conta de posicionamento de gente que nos cerca e que a gente tem em relação que talvez não seja o mesmo que o nosso. Tudo vai ficar extremamente tensionado. Tudo. E que a gente não tiver no nosso coração essa esperança, essa expectativa, essa transcendência de imaginar e ver o outro para além daquilo que ele está me mostrando, para além das folhas que ele está pulando, para além do outro lado do caderno que está manchado,
mas de alguém que está tentando fazer o seu melhor, está tentando entregar tudo que pode. Se a gente não conseguir enxergar isso, a gente vai transformar o melhor dia do outro no pior dia. Para além do mundo e da vida nos estragar e estragar o nosso olhar para a esperança, a gente também vai ser esse agente do caos na vida de alguém. Então, bem melhor é quando a gente compreende que existe um mundo para além das nossas expectativas, que existe um mundo para além das nossas dores, que existe um mundo para além dos nossos traumas, que existem coisas além daquilo que nos limita e nos impõe algum tipo de limitação. Existe um mundo, existe uma vida, existem acontecimentos que não vão parar por conta do teu ciático. E que o teu ciático não pode te impedir de vislumbrar ou de enxergar, de prospectar um dia melhor. Então a gente precisa equilibrar isso. E o apóstolo Paulo traz essa consciência. Primeiro, no campo da consciência, para que a nossa consciência não nos julgue e não nos aprisione diante daquilo que a gente já foi e que a gente não consegue mais deixar essa impressão que a gente causou, de alguma forma, fazer com que a gente se perdoe, fazer com que a gente possa recomeçar. Se a gente perder essa expectativa de que a gente também erra e precisa se perdoar e pedir perdão, lascou. A gente ganha aquele cunho de imortalidade. Parece que nada nos afeta. E afeta. E a gente é de plástico. A gente é de folha de outono. Então, a gente é de plástico. Se você pensar agora tantas vezes que você já desabou com aquilo que é cotidiano, que afeta outras pessoas também, mas que te derrubou, te desabou, te diminuiu, te deixou um pouco sem ação, te quebrou na emenda, um tanto de coisa. Então a gente precisa, no exercício da vida, a gente precisa, no exercício da filosofia que a gente consome, naquilo que a gente enxerga, naquilo que alimenta a nossa visão de mundo, a gente precisa entender que haverá frustração, somos mortais, somos pessoas que se ferem no processo e que essa mortalidade traz para a gente muito mais entendimento e qualificação para uma vida de qualidade do que se a gente fosse imortal, porque mesmo sendo imortal, o mundo ainda dá merda. Ao lado ainda tem gente passando fome, na esquina tem gente na rua. E se você é feito de carne e osso e não de plástico, você ainda deveria se importar com isso. O mundo ainda está dando merda, mesmo que a tua vida esteja boa. O mundo ainda é bom, mesmo que sua vida esteja dando merda. Entende? É essa ambiguidade que habita a vida e nós. É essa relatividade que o apóstolo Paulo fala. Por isso que o bem-estar da consciência, a forma com que eu me enxergo, que eu me entendo, e aí, sem nenhuma megalomania, me despindo desse homem que deseja ser perfeito, que quer perfeição, me despindo disso, mas sendo aquilo que eu sou, com as crises que eu tenho, com os problemas que me habitam, sendo humano o suficiente para perdoar aquele que me aflige, mas sendo humano também para não permanecer em relações de aflição, porque sou humano, a gente precisa chegar a essa consciência o quanto antes. A consciência daquilo que somos, do que podemos causar, daquilo que fazemos sem consciência, daquilo que nos afeta e a gente não sabe descrever. Tem um tanto de coisa que te afeta e você não sabe descrever, você não tem nem palavra para dizer. Situações familiares, às vezes, que você não consegue nem descrever. Porque às vezes está vindo de alguém tão próximo que você não esperaria e você não consegue nem expressar para o outro o quanto que aquilo te aflige. É de gente tão próxima, é de pai, de mãe, de irmão, de irmã, que você fala, cara, eu não tenho nem o que dizer. Eu não consigo nem me expressar. Há uma incompreensão tão grande, às vezes, em relação às tuas dores, que você não consegue me expressar. Você não consegue expressar. Agora imagine você que está com recurso, que está ouvindo, em que há uma habitação de transcendência, mesmo que na dúvida, que te deixa mais consciente, mais perceptivo, mais sensível. Agora imagina quem não está nessa, irmão. Quem só está aí vivendo. Como que está vivendo e como que está agindo. Então a gente precisa entender
que essa habitação que almeja a imortalidade é mortal e triste, é mortal e fere, é mortal e sofre. E que qualquer coisa para além disso, qualquer coisa que ultrapasse isso, é uma mentira que você vai ter que contar para você mesmo, para que você se mantenha minimamente vivo para o outro, mas sabendo-se morto consigo. Tem que mostrar a aparência de vivo, mas por dentro não está funcionando. É aquela imagem daquela maquininha de doce, né? Estou desligada, não tenho luz, mas ainda funciona. Acontece. Mas esse caminho quanto aquilo que você deseja, quanto aquilo que faz sentido para você. Você consegue. Consegue. E você não sabe o que é. Você não consegue nem se imaginar sem isso. Fazendo cabe na segurança de você para o outro que mesmo eu sou perfeccionista demais. Não é ser perfeccionista é um defeito. É defeito. Se o defeito eu não tenho um funcionário perfeccionista. Se que o alguém educado. E aí o indivíduo está falando muito, está dizendo mesmo que seja uma palavrinha só, mas está falando muito.
Desse modo, a nossa consciência, aquilo que a gente projeta internamente, ela pode estar desperta para o tanto de gente que a gente vai ferindo nesse processo, naquilo que a gente imagina que é o mundo ideal, mas na verdade só reflete a nossa própria ideia de mundo, sem contemplar que o outro é um universo e um mundo completamente diferente de mim, completamente alheio aos meus desejos, às minhas expectativas, à minha ideia de mundo perfeito. Eu invadi a ideia de mundo perfeito da minha filha, fui lá, rasguei a folha lá, puxei e pedi para ela copiar. Para ela estava perfeito, cara. Para ela, até que ela pudesse analisar realmente o porquê que ela estava fazendo o que ela estava fazendo, pulando página, escrevendo em outro lugar, para ela aquilo era o melhor que ela poderia oferecer. Então a gente precisa categorizar a nossa consciência a ponto daquilo que a gente tem como melhor dia, melhor coisa, melhor objeto, melhor forma de fazer, seja algo realmente que só ocupe a gente e não invada o espaço do outro que está fazendo o melhor para ele. Dentro de um casamento existe o alinhamento de expectativa, porque se o seu esposo ou se a sua esposa deseja que todo dia você leve flores para eles, você vai chegar atrasado nessa expectativa, porque não vai dar. Mas você poderia fazer? Poderia. Tem floricultura no caminho da tua... Poderia, você pode passar e comprar. Você vai conseguir manter isso? A expectativa dele vai ser cumprida? Provavelmente não. Vai ter dia que você vai passar puto, vai ter dia que você vai estar fechado o sinal, vai ter dia que vai ter um trânsito danado, vai ter dia que você vai querer fazer, mas não vai conseguir. Vai ter dia que você vai fazer sem querer. Mas o alinhamento de expectativas faz com que o outro compreenda que existe uma limitação do seu ser em relação à expectativa dele. É assim que funciona. Então, se a gente trabalha muito mais com essas expectativas alinhadas e esse coração fixado na mortalidade e na nossa falibilidade, a gente vive num mundo muito melhor. Logo, os seus defeitos e a sinceridade que você encara ele te torna um ser humano muito melhor do que as suas qualidades, porque a sua qualidade imprime no outro aquilo que talvez você gostaria que ele fosse. Assim eu consigo fazer, você faz também. Cara, loucura. Assim eu consigo, se eu com todos os problemas que eu tive eu consegui, o outro é uma outra vida, um outro corpo, uma outra expectativa, um outro ambiente, um outro mundo, um universo diferente de você. Então o apóstolo Paulo trabalha a falibilidade, a mortalidade, a consciência em que nós nos apresentamos a Deus, e o quanto que essa consciência dita de nós muito mais do que aquilo que eu realmente faço. Porque aquilo que eu faço está condicionado a um monte de outras coisas que às vezes não tem nem nada a ver comigo. O que eu estou fazendo eu não estou querendo, e o que eu não quero fazer eu faço. Essa é a loucura. Agora, ter a consciência disso vai fazer com que você peça desculpa, com que você possa se redimir, que você não exija tanto do outro. É essa consciência, meu querido. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Em poucas palavras daquilo que eu li, para que aquilo que a gente está falando hoje seja muito mais algo que fixe no nosso coração e a gente entenda o espírito da coisa do que a gente decore um texto que não vai fazer mais sentido para a gente. E é assim que a gente deveria caminhar. Nessa consciência. E aí eu vou abrir espaço para vocês poderem falar o que vocês quiserem e a gente encerra o nosso bate-papo. Amém? Está aberto aí para vocês, quem quiser falar, só abrir o microfone e falar. É uma dificuldade de ter a aula. Ninguém abre a boca. Ninguém quer falar? Que beleza. Vou ficar rico assim, cara. Olha só, já é uma dificuldade de ter a aula. Ninguém abre a boca, aí acaba eu falando, todo mundo dizendo que eu sou linguaruda. Gente, Roberta, eu vou falar. Tô aqui. Pode falar, meu irmão.
Pera, só falando. Deixa eu só dar um consolo pro John. Ele arrancou as folhas do caderno da pequena, né? Eu já fiz isso várias vezes com os cadernos das minhas filhas. Mas aí eu me tornei avó, né? Aí a gente vai aprendendo. E as minhas filhas às vezes falam: mãe, você mudou. Mudei, ainda bem que eu mudei, né? É lógico que se eu fizesse o caderno dos meus netos assim, eu ia ensinar que não dava para ser daquele jeito, mas ia ser de uma maneira bem mais suave do que eu teria feito com as minhas filhas. Eu teria sido bem mais grosseira do que você foi, Joe. Eu teria sido bem, bem brava, porque eu era muito brava com elas. E a paternidade me deixou uma manteiga. Mas eu acho que não é só manteiga, não. A gente vai aprendendo mesmo, né? Aprendendo que tempo, né? A experiência, o que é bonito para ela, é para mim ser, né? E o caderno dela, né? Mas foi um aprendizado imediato. Não teve um segundo de glória naquilo. Estava tudo errado. Eu só consolo para você, quando você for avô, você não vai fazer. Mas é que eu sou assim, eu também sabe? Com certeza. Isso é muito interessante, porque fazendo a bola. Isso que você falou hoje, em muitos momentos. E certas pessoas não ter aquela ferramenta naquele momento. Oi, filha. Oi? Fala. E quando Já a gente passou tem em algum frente à tipo de cancela? comportamento, como você falou tanto da... Sabe a Eu cancela sei sai que os deve carros ter ali? sentido no teu coração, porque, assim, na hora que você tirou, você já deve ter Isso, tido para um aquele pouquinho pra impacto. frente. Ai, meu Deus, né? Você já caiu em si, né? É só ir um pouquinho pra frente da cancela, parar ali na faixa amarela, que eu sempre Gil, seu falo. microfone ficou ruim. Fala de novo. Ajeita aí. Dá uma ajeitada, acho que na conexão dele, que eu acho Sim, que... amor, vai um pouquinho pra frente da cancela, só Isso. fica ali. Tá, então só liga pro Victor que ele vem. Agora eu não tô te ouvindo, não. Agora lascou tudo. Agora o inimigo agiu. Sim, eu sempre passo a cancela. Vamos lá, e melhorou. Melhorou. Aí, quando a gente tem esse tipo de atitude, porque exatamente como você disse, a gente quer colocar nossa vivência, nossa visão, né, do certo e errado sobre a situação. E é tão difícil a gente entender, e a gente aprende exatamente dessa forma, que o outro tem o jeito de ser. E independente de regras de certo e errado e ética, que são coisas que a gente não negocia, mas enfim, de palavra, de retidão que eu digo com a pessoa, de ser uma pessoa ética com ela mesma também, mas o ser do outro, e ela ser uma essência boa, uma pessoa interessante, independente de diferenças ideológicas, de posicionamentos da vida, mas tendo essência boa, tendo troca, uma troca nutritiva, assim, vamos dizer assim, tá tudo bem. Agora, o que não é legal e que às vezes a gente encontra dificuldade é quando a gente tem relacionamentos ou relações de amizades ou sociais e parentescos, parental, né, pessoas mais próximas, aquela pessoa que entra para o desrespeito. Aí já é um outro ponto. Então, não dá para você, às vezes, entender ou
é o do jeito dele. Eu entendo assim, existe um limite. E o limite é quando você falou, se é para mim, tá tudo bem. Eu não vou impor isso para o outro. Se é dentro da forma que eu convivo comigo, é como eu fico bem comigo fazendo dessa forma, tudo bem. Mas não vou diminuir, não vou ser rude, não vou ser grosso com aquela pessoa que vê diferente de mim, mas está fazendo, como você falou, o melhor dela. Pode não ser para tipo dentro da minha visão distorcida, pode não ser o melhor, mas para ela é o melhor. Então, é muito difícil essa linha que separa a nossa empatia com a nossa, às vezes, crueldade. E a empatia que a gente tem com o outro e com reforço para o outro fazer a gente de gato e sapato. Então, tem que... Isso, exatamente. Um equilíbrio, né? Exatamente. Existe um limite que você... Não, tudo bem. Mas aí entra aquela noção, né? Você está sendo bom, você não é bobo, né? Existe a noção ali da bondade com a bobeira, né? Sim. Então, a gente coloca o limite. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a vida... A gente perceber o outro... Estão me ouvindo agora? É algo desafiador. O tempo todo eu acho que a vida é essa, assim, a gente entender o outro, se colocar no lugar do outro, que é muito importante, né? Não se esquecendo, porque também se colocar no lugar do outro o tempo inteiro e não se olhar, aí também é tóxico. Existe o equilíbrio, né? Porque a gente também não pode abrir mão da gente. É por isso que tem um apelo que o próprio apóstolo Paulo faz para a própria consciência, sabe? A gente precisa chegar num ambiente de consciência e saber que esse ambiente de consciência, ele faz com que eu também tenha consciência de mim. Saiba também aquilo que eu sou, que eu tenha consciência dos meus limites. Está fazendo um barulho estranho isso aí, Fábio. Que loucura é essa? É o teu? Eu acho que é o teu. Fecha o seu microfone. Era o dele. Era demônio, tá, Fábio? Talvez uns aliens aí, com fome. Sim, exatamente. Mas essa consciência é o que vai regrar isso, sabe? Realmente é saber, a partir da consciência, do saber de si, né? O quanto que esse comprometimento que a gente tem com o outro não pode suplantar o respeito, sabe? Sim. Se passar do respeito, e a gente precisa reaver e repensar essa consciência. É isso mesmo. É isso. Então, eu posso dizer que hoje foi muito bom. Trouxe muitas verdades e reflexões e é profundo. E eu te digo, nem sempre todo mundo está com vontade de viver uma vida profunda, né? Que tem essa consciência, como você falou. Pode ser errado também, contando que seja vida e que o indivíduo entenda como vida. Mas profunda no sentido de ver o outro. Rasa não é a pessoa, né? Tem que ser tudo filosoficamente, porque também às vezes a gente não presta, pelo amor de Deus, senão ninguém aguenta. Rir de bobeira é maravilhoso. Mas é isso. Além de tudo, queria dizer que estava com saudade de vocês. Tá bem, meus queridos, saudades. Não faz isso. Minha vida desabou, gente. É muito trabalho, cara. Pô, hoje eu fiz de tudo para chegar mais cedo. Eu saí do lugar que não é aqui na minha cidade, estava atendendo em uma outra cidade, saí para pegar um ônibus antes para poder chegar aqui a tempo, e tomar banho, trocar de roupa, comer um pão com mortadela, como um bom esquerdista. E aí vim aqui para poder trocar essa ideia, né? Mas o mês de março foi um mês muito complexo, muito difícil para mim. Deus que me perdoe. Antes eu trabalhava numa empresa só, hoje eu estou com 12 empresas, está vindo uma 13ª agora. Então, Mas bom. Mas tem gente te ajudando, né, John? É bom de um lado, né? Mas eu estou pagando mais, eu estou pagando mais conversa com a psicóloga, né? Estou trabalhando para pagar mais caro para psicóloga. Mas você está com gente te ajudando? Você tá Nada, eu estou fazendo quase tudo sozinho. Hoje eu tenho uma pessoa que faz só o secretariado para mim, que é a parte da onde que eu tenho que estar, que horas que eu tenho que estar, e em qual cidade que eu tenho que estar. Mas de resto eu estou ainda matando no peito sozinho, mas agora vou precisar de mais gente, mais pessoas. Já abri, né, a empresa, né, e agora vou contratar pessoas.